a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Para aqueles que não me conhecem, eu chamo-me Paulo Laborda, sou missionário faz muitos anos, em África, estive alguns anos aqui em Portugal e o vento de Deus levou-me a outras terras, levou-me a outros lugares para que pudesse compartilhar com os outros aquilo que Deus tem e compartilhou comigo. E hoje vou-vos compartilhar algo, vamos dizer, uma experiência que tive real, e vamos pedir ao Espírito Santo que a possamos também discernir e a compreender espiritualmente. E muitos de nós escutamos sobre a palavra deserto. Há muita vez, durante a nossa vida, que em momentos difíceis exprimimos esse termo e dizemos que estamos a passar um momento no deserto. E o deserto automaticamente, dentro do nosso coração, nos fala numa terra árida, numa terra seca, numa terra sem alguma expectativa. O deserto não é atrativo e tem várias consequências, ou pode ter várias consequências na nossa vida. Mas eu creio que o deserto é necessário e, mais do que necessário, é efetivo na nossa vida. Que Deus trabalha das mais diversas maneiras, de maneiras que muitas vezes não nos agradam ou que não gostamos, mas que a finalidade, quando verdadeiramente começamos a compreender e a interpretar o Evangelho, porque eu creio que a palavra de Deus só pode ter uma função a 100% na tua vida, simplesmente podemos compreender realmente a palavra de Deus a partir do momento em que, dentro do nosso espírito, começamos a receber a revelação de Deus. Isso dá-nos uma possibilidade de crescermos, dá-nos uma possibilidade de andarmos, dá-nos a possibilidade de nos anularmos a nós próprios e darmos a possibilidade a Deus para trabalhar através de nós. E em Mateus 4, o verso 1, vamos ler a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma das coisas que nós sabemos foi que o Filho de Deus foi dirigido a um local. E Deus não o enviou a um local que lhe iria trazer facilidades. Levou verdadeiramente
a um local, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E como eu digo, o deserto, para quem conhece o deserto fisicamente, há pessoas que não conhecem o deserto pelo aquilo que viram na televisão, ou às vezes temos uma ideia do deserto pelas explicações ou por aquilo que nos possam dizer sobre ele. Mas o deserto fisicamente não é um local atrativo, não é um local que tenha vegetação, não é um local que, quando tu te apanhas dentro do deserto, penses ou tenhas ideia ou sintas a possibilidade de poderes fazer alguma coisa no deserto. Porque te fracassa ao estares no meio do deserto e olhares para a frente, veres areia, e olhar para trás, vês areia, e olhas para a direita, vês areia, e para a esquerda, e assim consecutivamente. Sentes-te perdido, sem caminho. Porque quando caminhas na areia, o vento limpa o rastro. Então, mesmo quando tu te apanhas no deserto, mesmo que te queiras conduzir, mesmo que queiras entrar num caminho, não consegues. Não consegues porque o deserto é algo que não te dá alguma direção. E tudo na nossa vida tem um tempo. Deus trabalha num tempo determinado. E Ele sabe porquê nos leva a certos sítios, porque é que nos desloca a certos locais. Não por sermos melhores ou piores, não tem nada a ver, tem a ver realmente com o trato pessoal que Deus quer fazer em cada um de nós. E nós sabemos que verdadeiramente, o capítulo é longo, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito. E é importante, nos dias de hoje, sabermos que o Espírito nos conduz, que somos conduzidos verdadeiramente pelo Espírito de Deus. E hoje em dia somos suficientemente inteligentes espiritualmente, não falo de uma inteligência natural, mas de uma inteligência espiritual, uma inteligência que adquirimos ao longo dos anos e que nos dá a possibilidade de interpretarmos o Evangelho, de compreendermos a palavra de Deus e de sabermos exatamente aonde estamos situados e qual é o passo a seguir. E o Espírito, evidentemente, Jesus dizia que a carne é fraca, mas o Espírito, na realidade, está pronto. E se tu te analisares a ti mesmo nos dias de hoje, se vires a tua própria vida, a nós que vamos dizer que temos algum tempo no Senhor ou temos alguns anos no Senhor, sabemos que espiritualmente podemos nos sentir de uma certa maneira preparados, mas somos conscientes da fraqueza da nossa pessoa, somos conscientes da fraqueza da nossa carne. Espiritualmente sabemos que temos certas facilidades em ver o Senhor, em compreender o Senhor, mas a dificuldade real que temos nos dias de hoje é a nossa própria carne e a nossa própria pessoa. Por isso temos que aprender a alimentar
o Espírito de Deus na nossa vida para podermos conduzir a nossa pessoa. É a única forma que nós temos nos dias de hoje de controlarmos o nosso corpo é estarmos alimentados, vamos dizer. Aprender realmente a comer de Deus. A nos alimentarmos de Deus para que possamos controlar os movimentos da nossa pessoa. E Jesus também esteve no deserto. Eu estou há 19 anos num país que se chama Burkina Faso. E é um país que fica no norte do Ghana e fica muito perto do deserto do Saara. E houve um momento em que Deus nos abriu as portas para abrirmos obra em Niamey. Niamey é a capital do Niger. O Niger é um país que, vamos dizer que, não sei, 60%, 70% do país é o deserto. E nós tínhamos uma caminhada a fazer, que já tinha feito várias vezes, e havia um caminho entre a capital de Burkina Faso, que se chama Ouagadougou, e Niamey, que tinha aproximadamente 500 quilómetros, e que de carro, com patrol, poderíamos demorar, 6 a 7 horas. E houve uma vez que eu fui visitar os irmãos a Niamey, ao Niger, e acontece que numa das bifurcações que havia entre a cidade de Kaya e a cidade de Dori, eu enganei-me. Então, se fosse pela cidade de Kaya, apanharia uma rua asfaltada que muito facilmente chegaria à capital. Mas em vez de ir pela lado direita, fui pela esquerda. E depois de 100 e tantos quilómetros, dei-me conta que toda a vegetação e todas as coisas estavam a mudar à minha volta. E compreendi que estava perdido. Que me tinha enganado na rua. Que aquela não era a estrada que eu deveria ter apanhado. E automaticamente tu começas a quê? Começas a refletir, começas a meditar, começas a compreender o que é verdadeiramente o deserto. Porque automaticamente a palavra de Deus vem à tua vida. Automaticamente começas a conjugar as situações, começas a conjugar o tempo, a areia e toda uma circunstância à tua volta que te mostra que tu estás num deserto e vais passar um deserto físico. E antes de entrarmos no deserto, ou antes de entrar no deserto, eu tinha duas opções. Porque há sempre as opções que Deus permite na nossa vida. Era voltar para trás, apanhar o bom caminho e continuar na boa estrada e chegar a Niamey em um pouco de tempo. Mas algo veio ao meu coração e resolvi ir por Dori. Dori fica no norte de Burkina, entre o deserto do Saara. E quando começámos a ir por aí, encontramos algumas pessoas, começámos a fazer algumas perguntas e explicaram-nos que, a partir dali, íamos entrar no deserto. E para chegarmos à capital de Niamey,
tínhamos que percorrer cerca de 80 quilómetros na areia. Eu, neste tempo, tínhamos um Patrol Ibérica, toda a gente conhece, que veio de Espanha, que nos enviavam frequentemente através dos contentores, era um 4x4, graças a Deus. E eu, como estava dentro de um 4x4, um todo-terreno, pensei, bom, vamos em frente. Vamos seguir pelo deserto. Vamos ver realmente aonde é que vamos parar e o que é que vamos percorrer. E assim foi. Passámos a cidade de Dori e começámos a entrar na areia. E quando começámos a entrar na areia, ao princípio estávamos um pouco atemorizados. Íamos 4 pessoas dentro, ia eu e a minha mulher, ia um missionário, se chamava Diego Morago, creio que neste momento está em Saragoça, creio, e ao meu filho mais pequeno, Isaac. E começámos a entrar na areia e começámos a entrar no deserto e começámos realmente a ver as dificuldades que tínhamos à nossa frente para podermos chegar ao objetivo estabelecido. E um dos problemas que se passou foi que, depois de 30 ou 40 quilómetros, já de termos andado no deserto, chegámos a um ponto que não tínhamos gota de água. E tu sabes que no deserto podes desidratar em muito pouco tempo. E conforme íamos andando, conforme íamos seguindo, víamos que e sentíamos que nos estávamos a meter em algo que não íamos poder controlar ou não íamos poder dominar, porque chegámos a um ponto que essa decisão de voltar para trás era praticamente impossível, porque a areia, quando tu vais com o carro sobre a areia e andas sobre a areia e olhas para trás, não vês nenhum rastreio dos pneus, não vês absolutamente nada. E nós, passados 60 quilómetros, estávamos completamente perdidos no deserto. Sem água e com uma criança atrás de mim, que a única palavra que dizia era água, 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 água. E tu imagina, estás completamente seco. Espiritualmente, pode haver momentos que nos possamos sentir secos, em que necessitamos da água de Deus. Mas ali era uma situação completamente diferente. Era uma situação da qual não racionávamos como deveríamos racionar. Não víamos nada. Não havia solução absolutamente nenhuma à nossa frente que nos fizesse avançar. E nesse preciso momento, paramos, baixamos a cabeça e oramos a Deus. E pedimos ao Senhor que nos orientasse. Pedimos a Deus que nos desse uma resposta. Porque eu creio que é nesses momentos e é nos momentos que verdadeiramente estamos fracos, estamos débeis, estamos secos, estamos sem direção. É nesses momentos das quais recebemos as respostas da parte de Deus, que respostas milagrosas, vamos dizer assim. Respostas que passam a nossa própria soa, em situações impossíveis e em situações das quais tu mesmo não tens mais mão sobre o controle e a situação. E quando levantamos a cabeça,
olhámos em frente e vimos um homem, um tuareg, com uma bolsa de água. Uma bolsa de água, aí utilizam, creio que não só aí, em muitos sítios, até em Portugal utilizam para meter vinho, mas aí utilizam para meter água, um depósito em pele de cabra. E esse homem apareceu-nos, não sabemos de onde. Não sabemos de onde apareceu esse homem. Mas nesse momento, a coisa que nós necessitávamos era realmente de água, porque estávamos a desidratar. Estávamos a mais de 40 graus de temperatura e estávamos completamente perdidos e desorientados. Ele trouxe-nos a água, encheu-nos os galões vazios que tínhamos dentro do carro, meteu-se dentro do carro conosco e andou cerca de 60 ou 70 quilómetros dentro do carro até encontrarmos a boa estrada e a boa rua. Amém? E este tipo de coisas que se passam nas nossas vidas e estas situações que se passam nas nossas vidas, podemos contá-las hoje. São um testemunho, como temos muitos testemunhos para poder dar aos outros, para glorificar o nome de Jesus Cristo, porque a Ele lhe devemos toda a honra e a Ele lhe devemos toda a glória. E sabemos que se hoje em dia fazemos alguma coisa na vida, o fazemos porque o devemos a Ele. Não porque tenhamos mérito ou porque somos pessoas experientes e temos certas capacidades. Se fazemos a obra de Deus e se fazemos o trabalho de Deus, o fazemos porque o sacrifício de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo assim nos permite. E para mim foi algo que me marcou e foi uma experiência nova na minha vida, da qual a partir daí eu escrevi um livro que se chama, eu mudei o título, Duelos de Amor, mas o título original é Os Anjos Não Têm Asas. E eu acredito que os anjos não têm asas. Eu acredito que os anjos não têm asas. Não que nós nos possamos comparar aos anjos, mas que Deus verdadeiramente pode enviar pessoas para nos libertarem e para nos retirarem de situações pelas quais nós não temos solução. E é importante estarmos atentos à palavra de Deus. É importante podermos escutar a palavra de Deus, deixar verdadeiramente que a palavra de Deus nos traga a solução. Não que nós traigamos a solução aos problemas, mas deixar que a inteligência e o Espírito de Deus nos conduza realmente a situações pela qual nós possamos receber uma solução que venha da parte de Deus à nossa vida. Amém. O caderno tem 35 páginas, mas não vos atemorizem, eu já terminei a mensagem. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê a força, que nos dê a fé, que nos dê a palavra, continue a trabalhar na nossa vida e no nosso coração, que continue a trazer dificuldade e dificuldades à nossa vida para que
possamos saber que Ele está conosco, que a sua presença está conosco, que o seu amor está conosco. E pedimos-te, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, e te agradecemos por esta oportunidade que tu nos dás, Senhor, de compartilharmos a tua palavra, de compartilharmos o teu reino, de semearmos o teu evangelho, Senhor, sobre uma boa terra, para que possa dar o seu fruto a seu tempo. Oramos, Senhor, para que tu nos continues a conduzir da mesma maneira que conduziste o teu Filho Jesus Cristo, que o conduziste através do teu Santo Espírito. Continua, Senhor, a conduzir a nossa vida, a dirigir a nossa vida da forma que tu queiras, conforme a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, por cada vida que está aqui, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa nova, pelo trabalho que estás a fazer aqui em Remar, em Portugal, Senhor, e por todo o mundo, por todas as nações, Senhor. Que tu continues, Santo Espírito, a nos dar, a nos fazer crescer em ti, a edificar, Senhor, as nossas vidas, Pai, para que possamos compreender qual é a tua perfeita vontade no nosso coração e na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo caminho, pela luz, pelo sal, Senhor, que puseste na nossa vida, para que possamos, Senhor, transmitir a outros, Senhor, essa luz e salgar, Senhor, esta sociedade, Senhor, que necessita, Pai, da tua palavra, que necessita do teu evangelho, que necessita, Senhor, de conhecer que há uma nova vida em ti, Jesus Cristo, Senhor. Bendito sejas tu para sempre, bendito seja o teu nome, Senhor. E aqui, Senhor, deixa, Senhor, a tua palavra, Pai, a tua semente sobre os irmãos, para que tu lhe dês o crescimento no tempo que tenhas determinado para cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.